Olá, sejam bem-vindos ao Cake Layers Podcast, o podcast que vos fala de tudo sobre o cake design e não só. Hoje trazemos para vocês a primeira página do diário da vida de uma cake designer. Decidimos expor-vos os nossos dias como cake designers e tudo o que ocorre e que planeamos e o que vem sem contar, desafios e conquistas. E para partilhar com vocês este diário temos a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E eu sou a Cris. Vamos começar pelo início, os pedidos de última hora. Eu confesso que é uma coisa que de vez em quando acontece-me, ter pedidos de última hora ou no dia anterior, porque querem um bolo no dia a seguir. Pessoas que se esqueceram que tinham de encomendar um bolo e, oh meu Deus, preciso de um bolo. Para quando é que pode fazer, ou se pode fazer para dali a 2 dias, ou enfim, eu confesso que eu peço sempre com alguma antecedência para as pessoas fazerem encomenda mais ou menos 4 dias, mínimo dos mínimos 4 dias, até porque pronto, nós temos que planear todo um conjunto de coisas a acontecer a seguir, mas preferencialmente com uma semana de antecedência. Isto acontece-me com muita regularidade até, confesso que sim. Bem, eu já tive pedidos de manhã para a tarde. Ainda é pior que eu. E como é que a gente explica a uma pessoa que até que já conhece o nosso trabalho e que sabe que estas coisas demoram tempo, que não é possível? Porque depois é toda uma gestão de relação comercial com o cliente que fica posta aqui em segundo plano. Eu vou começar. Houve um que eu já fiz de um dia para o outro, de uma manhã para a tarde, melhor dizendo, e jurei para nunca mais, porque não há coração que aguente, não há condições. Não, efetivamente não há condições e é muito complicado gerir depois o stress e tudo isso vai refletido no bolo, porque quanto mais estressada a gente está, parece que é meio caminho andado para tudo correr mal. Desde logo do princípio, logo das massas e os processos mais simples tornam-se todos complicados e realmente os pedidos de última hora causam um stress que a gente fica fora de si. Pelo menos eu fico fora de mim. Sim, é muito difícil de comportar, até porque depois já há todo um planeamento que fica desplaneado, não é? Porque temos de introduzir uma coisa nova que não estava planeada anteriormente. O nosso tempo é as 24 horas como qualquer outra pessoa e nem sempre existe tempo para dormir conforme as 8 horas necessárias, ou menos. E depois há sempre a questão depois de termos que ir comprar aquilo que não estava planeado e que possamos não ter, né? Porque, sei lá, às vezes é um pedido diferente, já me aconteceu, diria uma coisa completamente diferente, e eu não ter rigorosamente nada para além de farinha, açúcar e ovos em casa para fazer aquilo. Portanto, efetivamente, há aqui coisas que eu pessoalmente, quando peço no mínimo os 4 dias, embora preferencial é uma semana, é mesmo para acautelar estas situações, porque depois trabalhar sob pressão é muito complicado. Digo eu, para qualquer outra profissão que não seja cake designer. Até na minha profissão principal é muito complicado trabalhar sob pressão quando tenho clientes para responder, enfim, deadlines para cumprir, milestones para identificar e relatórios para enviar aos clientes. Portanto, não é fácil e eu, regra geral, quando estou a trabalhar muito sob pressão, a coisa tem tendência para correr mal em algum detalhe, porque eu não estou tão atenta, enfim, porque enfim, a gente não dá a mesma atenção como daria numa outra situação que tivéssemos tempo para observar os detalhes todos. Pronto, e somos humanos e erramos, portanto, eu, pessoalmente, tenho sempre esse mínimo threshold dos 4 dias. E já é assim esticado já, confesso. Porque isso das compras de última hora tem muito que se lhe diga, porque eu não sei se já aconteceu, já tive algumas situações em que pronto, houve ali alguns percalços com os bolos e eu tive que refazer o bolo e de repente tu olhas para o relógio e pensas assim: eu preciso de ovos às 11 da noite e não há ovos. Como é que eu vou resolver isto? Porque o bolo tem que ficar cozido hoje, porque senão amanhã eu não tenho com que trabalhar. Tens vizinhos com galinheiros? Não, não, nem okay. posso. Pronto.
Não recomendo, mas sei lá, no momento de loucura, não sei. Eu tenho uma casa isolada, portanto, vizinhos com galinheiros aqui perto não se aplica. Mas é um bocadinho isso, porque é todo esse cuidado. Porque lá está, a Ana dizia no outro dia que nós não somos um supermercado, nós não temos um supermercado em casa. Portanto, obviamente vamos ter algumas dificuldades. Se lá pedem-me um bolo de laranja, eu posso não ter laranjas em casa, não é? Quer dizer, não há milagres, não é? Costuma-se dizer que não se pode fazer omeletes sem ovos, e neste caso é literalmente isso. É, sem dúvida que sim, a gente tenta ao máximo planear a semana, para também, por causa de uma gestão de tempo e por causa de efetivamente fazer as coisas com calma e com cabeça, porque é mesmo como diz a Cris, a gente sob pressão acaba por não estar com a mesma atenção e falha nos detalhes, ou esquece de comprar isto, esquece de comprar aquilo e acaba por destabilizar todo o resto, e acaba por ser muito desgastante a gente estar ou com a preocupação de que não vai ter, ou que com a preocupação as coisas começam a correr mal, a gente começa a ver, como a Patrícia diz, ok, olha, já não há ovos e agora o que é que eu vou fazer, e também começa é uma bola de neve. O stress começa a tomar conta de nós e depois o resultado final tem tudo isso refletido. É realmente fundamental, diria eu, dar o timing para a gente se conseguir organizar, porque como em qualquer profissão, como na nossa vida normal, na nossa vida diária, nas tarefas mais caseiras, digamos assim, a gente também acaba por beneficiar quando nos conseguimos organizar, e efetivamente os pedidos de última hora acabam por ser muito destabilizadores. Mas tu tocaste aí num ponto muito importante, Ana, que é a gestão da nossa semana. Eu não sei como é que vocês se organizam no vosso dia-a-dia, mas eu gosto muito de começar a semana com a semana organizada. Ou seja, eu saber o que é que vou ter que fazer nos próximos dias e receber esses pedidos assim destabilizam bastante, porque se eu tiver que conjugar a minha vida pessoal com a minha vida profissional e de repente algo se mete no meio, destabiliza não só a parte profissional como a parte pessoal, não é? Portanto, porque eu para conseguir conjugar as duas coisas tenho que abdicar de algo, porque lá está, o tempo é limitado, portanto temos que conseguir gerir as coisas da melhor forma. Mas essa gestão é muito importante e acho que é dos pontos essenciais no nosso dia-a-dia termos esse planeamento efetuado com alguma antecedência. Sim, por exemplo, como eu divido o meu dia entre o meu trabalho principal e o cake design, eu tenho o tempo disponível que eu tenho é muito inferior a quem tem os dias apenas e só preenchidos pela atividade de cake design. Eu tenho uma maior dificuldade em gerir a agenda quando entram pedidos que eu não estou, enfim, não estavam planeados, ou enfim, eu tinha planeado de outra forma fazer, se calhar, só a criação de conteúdo, experimentar receitas, fazer formação. Eu tenho um tempo muito mais limitado para o fazer. Se calhar durmo menos horas, tenho menos fins de semana, se calhar, ou não, porque na realidade, para quem vive do cake design, também tem mais encomendas e também dorme menos horas e também tem fins de semana muito mais limitados e vive mais para o trabalho também, mas a verdade é que tem impacto. Eu, regra geral, tenho tendência a tentar, que isto nem sempre é fácil fazer, tentar planear as 2 semanas à frente para cake design. Porquê? Porque durante 9 horas diárias eu estou ocupada, é mais fácil para mim, portanto, ter uma visão de 2 semanas, porque o tempo disponível também é inferior do que o normal e consigo colocar, enfim, coisas que tenha para fazer e que queira fazer num período visual de 2 semanas. Pronto. Eu tento fazer isto. Não é a coisa mais fácil de sempre, apesar de tudo.
Mas sim, às vezes tenho que começar a trabalhar mais cedo para terminar mais cedo o dia de trabalho da empresa, para depois, sei lá, começar a fazer um bolo ao final do dia, tentar iniciar uma decoração, ou seja, uma modelagem, ou tentar preparar a decoração de um bolo. E isso tem que encaixar nas minhas horas diárias. Naturalmente que isto nem sempre corre bem. Porquê? Porque às vezes com clientes do meu trabalho principal, às vezes caem pedidos que não estava a contar, também acontece, e até mais tarde, já quase fora de horas, que nós temos que dar atenção aos clientes. Portanto, acho que isso é um paralelismo interessante até para o mundo do cake design, porque mesmo às vezes quando nos caem pedidos que a gente não está a contar, a gente tenta fazer o melhor pelo cliente, tenta perceber o que é que o cliente quer e tenta encaixar no nosso tempo disponível. Mas há alturas em que não dá. É verdade. E quando não dá, não é porque nós não queremos fazer o bolo, porque acima de tudo é aquilo que nos dá prazer fazer, não é? Quando não dá é porque não dá mesmo. E acho que muitas vezes há alguma dificuldade de se compreender isso, não é? Sim, às vezes as pessoas não... O não é muito respeitado. Quando a gente diz que não, muitas vezes as pessoas acham que ou que é por má vontade, ou porque, pronto, ou não apetece, acaba por... eu não diria... Acaba por... não sei, a gente às vezes não sabe dizer que não, mas também há muita gente que não sabe ouvir um não. E acaba por, às vezes, até se tornar um bocado desconfortável a situação pela insistência da pessoa em que se faça o bolo ou que se faça o pedido. Acaba por se gerar às vezes um mal-estar que seria desnecessário se realmente as pessoas soubessem ouvir um não e entendessem o porquê do não, que não é má vontade, simplesmente é uma impossibilidade. Sim, porque organizamos o dia de uma determinada maneira e temos que, e obviamente nós estamos aqui sentados à espera que apareçam as encomendas, nós temos outras coisas programadas para o dia, e nem sempre é possível efetivamente ter esse cuidado. Por acaso é um tema bastante interessante para nós até falarmos um bocadinho como é que nós organizamos o nosso dia, portanto, como é que no dia a dia, pronto, a Cris lá está, terá uma situação diferente porque também exerce outra atividade e terá que combinar com as duas, mas no meu caso e no caso da Ana, temos uma disponibilidade um bocadinho maior para a atividade, mas há aqui certas coisas que temos que respeitar. Por exemplo, eu todos os dias de manhã, a primeira preocupação que tenho é ir ver as mensagens para tentar responder a pedidos de orçamento, a questões que possam ser colocadas a orçamentos que tenha enviado. Tento dedicar pelo menos um dia por semana para a criação de orçamentos e de propostas, porque também me ocupa alguma parte do meu dia, mas há aqui um sem número de outros pontos que nos roubam tempo e que acabamos por não conseguir também evitá-los, não é? É mesmo assim. Sim. Efetivamente, pronto, a organização do nosso dia acaba por influenciar muito o nosso trabalho, a forma como a gente se organiza ao longo do dia e da semana. Portanto, tu falaste bem do facto de se consultar as redes sociais, os e-mails, as caixas de entrada, pronto, para tentar estar a par dos pedidos e tentar efetivamente responder às solicitações, embora nem sempre seja fácil, porque a gente sendo só uma, como é o meu caso, não é? Só eu é que giro as minhas redes sociais, só eu é que tenho acesso a e-mail, portanto sou eu que efetivamente faço a gestão e dou as respostas e os orçamentos, e enquanto estamos com tarefas mais práticas, enquanto estamos na cozinha, enquanto estamos nas compras, enquanto estamos a fazer seja decoração, seja limpeza, seja tudo o que não envolve um telemóvel e um computador, acaba por se tornar complicado estar sempre sempre em cima do acontecimento e com a resposta imediata. Muitas vezes, infelizmente,
essa resposta acaba por ser mais demorada do que aquilo que a gente desejaria, mas mais uma vez não é por má vontade, senão pela realidade em que estamos inseridas e em que é o nosso dia-a-dia. O que aqui também se reflete a importância dos pedidos serem feitos com antecedência, que é para a gente não tem muitas vezes a oportunidade de estar imediatamente em cima da mensagem, e se o pedido for para o dia da manhã, a gente pode até nem reparar, pode até nem ter tempo de abrir a mensagem, pode não ter tempo pode ter outros bolos, outras atividades já programadas, e nem sempre, apesar de hoje em dia ser fácil e estar à partida, não é? A gente tem a internet, tem a facilidade dos telemóveis, dos computadores, mas no cake design a maior parte do trabalho é feito na cozinha e com as mãos, e não dá propriamente para estar nos dois sítios ao mesmo tempo. Isto é, não dá para estar em cima do acontecimento no computador e a tratar da parte de orçamentos e das respostas e da gestão do cliente e na parte prática dos pedidos. Também, normalmente, eu tento estabelecer um dia para fazer as compras, porque é uma atividade que rouba muito tempo. Se qualquer pessoa que vá às compras normais de casa percebe que é uma atividade em que se perde muito tempo, até porque, pronto, acaba por tentar fazer tudo de uma vez, porque acaba por ser mais fácil a gestão, acaba por ser mais económico, porque no meu caso eu tenho que me deslocar ainda alguns quilómetros para fazer as compras, e acaba por é tudo, é tempo, é dinheiro que a gente ganha e que efetivamente depois se torna mais fácil de rentabilizar. Normalmente os fins de semana são mais complicados, de quinta a domingo. Acaba por ser os dias mais complicados da nossa área, e como toda a gente também merece descanso, portanto também tem que haver pausas, porque todas nós precisamos de restabelecer energia, de repor energia. Eu penso que toda a gente perceberá que, sendo um trabalho, também precisa dos dias de folga. Mas estás-me a dizer que não respondes a uma mensagem que cai às 11 da noite no teu telemóvel? É isso que me estás a dizer? Sim, é isso que eu estou a dizer. Nem às 7 da manhã no outro dia seguinte, na segunda-feira? Sim, é isso que eu estou a dizer. É, porque isto acontece na prática, não é? Sim, e a gente às vezes não tem noção. Sim, isso acontece muito. As pessoas acabam por... hoje em dia há muito criou-se a ilusão de que nós estamos sempre on. Eu acho que é uma ilusão. Pronto, não é? Como é fácil, como é acessível, criou-se a expectativa de que toda a gente tem que estar sempre on a toda a hora. E não é real isso. Não interessa se é meia-noite, não interessa se são 7 da manhã, como tu disseste, não interessa se é domingo à tarde, não interessa se... Não é? Eu acho que acaba-se por se perder um bocadinho a noção do tempo. Antigamente, ou que há uns anos, se calhar não há tantos assim, não sei, mas o trabalho acabava por ser das 9 às 6 e ponto. Hoje em dia, tudo o que tem, não há nada que não tenha lado A e lado B, não é? Lado bom e lado menos bom, ou lado mau, e esta coisa da gente estar sempre à distância de um clique, também nos rouba um bocadinho de qualidade de vida, na minha opinião. Claro, sim. Que vale o que vale. Não, eu concordo. Eu acho que até a gente podia ir um passo mais à frente e identificar aqui para todos os clientes que nos estejam a ouvir que nós, quando não respondemos, logo a seguir ou num período de tempo a seguir, seja 1 hora, 2 ou 3, não é porque não queremos responder ou não temos interesse, não é nada
relacionado com isso. É apenas e só porque estamos efetivamente na atividade de cake design e respondemos com o mais brevidade possível, porque não é fácil. E o que estavas a dizer, Ana, é verdade. É uma ilusão nós estarmos sempre ligados. Porque não estamos. Até porque se estiveres ligada, não vais conseguir trabalhar. Não é à toa que agora há social media managers aos molhos. Porquê? Porque é necessário pessoas que estejam disponíveis para gerir redes sociais de empresas, sejam elas grandes ou pequenas. Porque é um full-time job esse. Esse é um full-time job muito complexo. Portanto, sim, não estamos sempre ligados, não. A gente dá o nosso melhor, tal como qualquer um de nós humanos dá o nosso melhor nas nossas profissões. Acho que a gente pode estabelecer aqui este standard, e se houver clientes que nos ouçam, a gente apela um pouco aqui ao entendimento e pronto, e a gente naturalmente que irá responder quando conseguirmos, pronto, e teremos todo o gosto em fazê-lo. Já agora, clientes que nos estejam a ouvir, deixem aí um olá, se faz favor, porque nós também gostávamos muito de saber se são só as nossas colegas de profissão que nos ouvem, ou também temos aqui clientes do outro lado a ouvir-nos, a acompanhar-nos nesta aventura. Por isso, digam-nos, por favor, que estão aí. Eu acredito que sim, Toda a gente é um potencial cliente, portanto, aliás, sei lá, quem sabe eu não sou a vossa cliente, Ana e Patrícia. Quem sabe? Um dia destes. Eu vou e faço uma encomenda. Muito bem. Há outra questão que eu também gostava de falar convosco, que tem a ver com as nossas preocupações diárias, porque há coisas que nós temos que fazer todos os dias, independentemente de termos bolos para fazer ou não. Alguns critérios, nomeadamente no que diz respeito ao HACCP, portanto, e à segurança alimentar. Há aqui alguns pontos que têm que ser assegurados, que muitas das vezes também não ocorrem a quem está do outro lado que aconteçam. Eu gostava de ouvir a vossa opinião em relação a isso. Também têm esses pontinhos diários para tratar. Sim, muitas coisas que efetivamente que estão, nós já falámos disso noutros episódios, já tivemos a oportunidade de abordar que há coisas que são realmente backstage e que são tarefas que executamos diariamente e que ocupam o seu tempo, que são de extrema importância para o bom funcionamento do negócio, neste caso. Tu falaste no HACCP, eu estava aqui a tentar lembrar assim de outras que sejam diárias. Acaba por ser também um bocadinho da gestão das redes sociais, também acaba por ser praticamente diária. Pronto, que são coisas que nos ocupam algum tempo. Também a nível de contabilidade, se calhar não diária, mas também é uma área que a gente tenta sempre manter atualizada, também para termos noção dos custos e de como estamos a esse nível, como está a correr o mês, a semana, pronto, ou seja, tentarmos ter uma noção do ponto em que estamos. E há várias realmente preocupações diárias que a gente tem sempre em mente e está sempre a tentar cumprir. Não só com o cake design. Olha, eu tenho uma diariamente para cumprir, que é ir buscar as minhas filhas à escola. Portanto, não só no cake design, mas no nosso dia-a-dia pessoal, exatamente, que faz parte um bocadinho aqui desta balança que temos que tentar equilibrar. Sem dúvida que sim. Eu, como preocupações diárias, trago a gestão de stocks, especificamente a nível da qualidade dos produtos, porque podem deteriorar-se e eu nem sequer perceber sem ser no momento em que vou usar, o que é gravíssimo, principalmente se eu não tiver um excedente para poder usar. E depois falaste no HACCP e eu lembrei-me,
Eu recentemente comprei todo um conjunto. Comprei, não, pronto. O marido cá de casa comprou recentemente por mim um conjunto de sensores de medição de temperatura de frigorífico e congelador. Tudo para o controle de temperaturas dos alimentos. Portanto, Também quero, também. mas sim, é uma preocupação, apesar de, lá está, este não ser a minha atividade principal, é uma preocupação eu ter o mais certinho e correto possível para me ajudar a mim também no meu dia-a-dia, naquilo que preciso, não só de fazer, mas de controlar, para que tudo depois acabe por correr bem. Então, e mudando aqui de assunto, vamos falar de clientes indecisos. O que é que vos parece? Aqueles clientes que não sabem o que é que querem, que por mais opções que se apresente, há sempre alguma coisa que ainda não está lá. É só comigo ou também vos acontece? Também acontece. Olha, é assim. Quando se começa uma frase por é assim, vem uma história, conta-nos tudo. É assim. Conta. Não, por acaso não é uma história, eu ia dizer, aqui é uma gestão muito complicada de se fazer. Isto porquê? Porque a gente tenta sempre ir de encontro, faz algumas perguntas no sentido de perceber de que forma é que a gente vai servir o melhor possível àquele cliente, e quando a gente acha que já percebeu mais ou menos, começa a dar algumas opções ao cliente, e ao fim da terceira opção que a gente dá, e a pessoa, e tal, eu não sei se é só a mim que me acontece ou a vocês também, tipo, eu fico sem saber o que pensar, sem saber depois o que dizer a seguir, ou fico sempre naquela dúvida se haverá alguma coisa que eu possa fazer para efetivamente servir bem o cliente. Se chegaremos a um ponto em que vamos concordar e que vamos efetivamente chegar a bom porto, ou se ali ou se estamos não, ali num limbo. Sim. Nenhum está satisfeito nem o outro, é isso? É. Eu acho que aí é difícil, porque nós temos que compreender que, neste caso, a vontade do cliente é efetivamente soberana no resultado final, mas nós também temos o nosso próprio estilo e a nossa própria forma de trabalhar. E o cliente, quando nos procura, também procura isso, procura a nossa identidade. Não procura só um bolo igual aos outros, procura um bolo que seja também a nossa cara. Eu acho que para nós conseguirmos não ficar nesse limbo que a Ana estava a dizer, é preciso encontrarmos uma opção que seja boa para os dois, que seja a nossa identidade e que seja aquilo que o cliente pretende. E isso às vezes não é fácil, porque era fácil pegar numa opção simples e fazer exatamente aquilo que o cliente tinha dito, ou pegar numa fotografia, mas normalmente tentamos sempre dar a nossa imagem, transmitir a nossa imagem no bolo, e isso efetivamente acaba por trazer alguns riscos, não é? Porque o cliente depois pode não gostar e pode achar que aquilo não era exatamente aquilo que tinha em mente. E aí a frustração é muito grande, obviamente. Eu ia juntar os clientes indecisos com os pedidos dos bolos que não estão no nosso repertório de opções. E junto com um exemplo. Eu tive um cliente que me ficou marcadíssimo, há uns anos atrás, que me fez um pedido de um orçamento de um bolo que não era um bolo. Era feito de um tipo de uma substância alimentar que não era consistente. Aquilo não era um bolo mesmo, não era com farinha, nem ovos, nem açúcar, nada disso. Portanto, eu nunca tinha feito algo do género. Entretanto, eu encontrei algumas soluções para ir de encontro à visão do cliente. E mesmo assim não havia forma de eu pintar aquilo de ouro. O senhor não conseguia... concordar, porque aquilo que ele tinha, a visão dele, não era fazível. Não era execuível. Exatamente. não dava. A dada altura, só era possível se eu fizesse aquilo, que não era um bolo já agora, era um pseudo.
era algo diferente. Se eu fizesse naquele momento, antes, umas horas antes, na casa do cliente, porque nem sequer dava para transportar. Pronto, ficou-me marcado porque o senhor foi altamente simpático, tentou perceber de que forma é que podia incorporar, dar vida à visão dele. Eu tentei acomodar outras soluções que fossem de encontro àquilo que ele queria, mas efetivamente não era possível. Não era mesmo possível. Ou eu não encontrei uma forma de ser possível. Podemos dissertar um dia sobre isto quando nos encontrarmos. Eu vou gostar de saber o que é que vocês fariam em um dia destes contos mais em pormenor, porque isto daria todo um episódio só este tema. E vou tentar perceber se era possível. Se calhar ainda há aqui coisas que eu até podia fazer, mas eu não consegui na altura, isso já foi há uns anos. Pois, lá está. Ele é o misto de um cliente, até sabia o que queria, mas era muito indeciso e não conseguiu decidir por nenhuma das opções que até, pronto, eram algo, na minha opinião, eram similares àquilo que ele procurava, e pediu toda uma coisa que nem bolo era. Pronto. Também está tudo bem, não é? Sim, também está tudo bem, efetivamente, não há problema nenhum. E foi um desafio ter tido este pedido, efetivamente foi engraçado o processo de brainstorming. Só era simplesmente impossível de se fazer. Na minha visão. Minha visão. Pronto. Então, e quando tu tens na lista de sabores não sei quantas opções, e o cliente, tu tens, sei lá, bolo de laranja, bolo de chocolate, bolo de baunilha, e o cliente quer bolo de abóbora. Isso é tipo aquelas pessoas que não sabem onde querem morar, mas acham que querem ir morar para a Lua. Epá, deixa-me tão frustrada. Não sei dizer, porque... Como é que eu ia te explicar? Está tudo bem em querer um bolo de abóbora. Mas se não está nas opções, é porque a gente não faz. Ora então, está tudo bem se quiseres ir morar para a Lua. Exatamente. No entanto, ainda não é possível. Precisamente. Até podia ser possível, mas eu a mim não me apetece ir morar para a Lua, portanto não tenho essa opção, não é? Porque lá está, isto ainda vai um bocadinho de encontro àquilo que nós também tínhamos estado a dizer há um bocadinho, que todas as receitas são adaptadas e testadas e esmiuçadas até chegarmos a um ponto que para nós é ótimo, e isso não é possível fazer de forma individual, para cada pedido de forma individual, porque isso iria encarecer muito o resultado final do bolo, ou seja, como é que eu ia te explicar? Eu se calhar até podia fazer isso ao cliente, mas ele teria que suportar a despesa de toda essa pesquisa, de todo esse tempo perdido, para que eu pudesse incluir essa opção na minha lista de sabores. E a maior parte das pessoas, obviamente, não estará disposta a suportar esse encargo, não é? Como é óbvio. Como é óbvio. Aí já passa muito pela gestão do tirar a rentabilidade dos produtos. Claro. É impossível a gente estar a fazer os pedidos tão personalizados. Há coisas que efetivamente têm que seguir uma matriz para que as coisas se tornem minimamente viáveis, porque senão fica um absoluto caos. Agora há aqui um ponto que eu não resisto a falar, porque nesta semana me aconteceu que também nos destabiliza todo um dia, toda uma semana, todo o planeamento, que também é um drama no diário de uma cake design, que é a gente faz uma encomenda a um fornecedor e há sempre qualquer coisa que fica pelo caminho porque esgotou entretanto. E tu estás a contar com aquilo, não é? Pediste porque precisas, e depois quando vem a fatura, lá vem o desconto. O artigo não foi enviado porque entrou em ruptura de stock, e tu pensas, não, e agora? Mas não é só a ruptura de stock. Eu tenho tido assim uns pequenos problemas, já referiste várias vezes, com encomendas que me vêm, por exemplo, hoje são 4 volumes e aparece-me só um. E eu
precisamente aquilo que eu estou a precisar para aquele dia é precisamente o outro volume que não aparece. É desesperante. Efetivamente, isso também são coisas que nos põem fora de nós. O facto de não conseguir controlar este tipo de situações. Não é? Eu fico o dia estragado completamente. Fico com uma neura desgraçada. Eu não sei vocês como é que gerem esse assunto, mas eu fico cá com uma neura que vocês nem sabem. É bom nem estar por perto. E às vezes já me dei ao trabalho em situações em que estava mesmo a precisar do produto, ligar para as empresas e dizer assim, olha, eu fiz a encomenda porque precisava das coisas, portanto, como é que isto acontece? eu sei que não faço isto, obviamente, no primeiro dia que as coisas não ocorrem, mas já cheguei a estar 15 dias, por exemplo, à espera de uma encomenda, e é um bocadinho desagradável. Longe demais, exatamente, para além do prazo aceitável, não é? Mas dá vontade de responder assim, não é? É mesmo isso. Dá, porque a gente depois tem que pensar em toda uma solução. Ou seja, é o plano B. Lá vamos nós investir tempo, procura, e vai ver aqui, vai ver ali, pensa numa solução e tira a medida aqui, tira a medida ali. E será que dá? E será que não dá? E depois não conhece o fornecedor, não sabe se trabalha bem, não sabe se aquilo vai demorar 15 dias a chegar, não sabe, pá. É todo um stress que acaba com a gente. Eu não é muito comum acontecer isso. Regra geral, eu tenho alguma sorte nas encomendas online, confesso. Das poucas vezes que isso me aconteceu, não foi, enfim, muito imperativo ter naquele momento, naquele dia, ou no dia seguinte, o item que faltava. Portanto, eu tive alguma sorte com isso. O que me costuma acontecer muitas vezes é uma outra coisa, que é eu fazer uma encomenda gigantesca de uma loja, enfim, com tudo o que me apetece experimentar neste mês, e de repente, no dia a seguir, fica tudo a 50%. É de trepar paredes. Isso é trepar paredes. Isso dá vontade de nem abrir a caixa, mandar para trás e fazer a encomenda toda outra vez. Olha, não, quero devolver essa. Leve embora. Vou cancelar. E vou voltar a fazer a encomenda toda outra vez. Pronto, nunca fiz, por acaso, mas já me aconteceu isto. É horrível. É. Principalmente naquelas coisas que nós andamos há uma data de tempo a aguardar. À espera. Para fazer um investimento. Sei lá, umas formas Bant ou aquelas bases giratórias que a gente é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. E precisamente no dia que tu compras, no dia a seguir está lá a promoção e estava com 10 ou 20 euros a menos e tu ficas assim, mas porquê é que eu não esperei mais um dia ou dois? Mas não há forma de adivinhar estas coisas, é mesmo assim, a gente sabe como é que é. Sem dúvida. Antes a gente ter e pronto, ia aparecer a desconto e a gente pronto, caralho, podia estar à espera e depois chegar ao dia e ver lá esgotado. E tu pensas, porquê? Porquê que eu não comprei? Isso é terrível, porque lá está, a gente também perde tempo e não é efetivamente uma perda de tempo, pronto, isto é uma força de expressão, mas gastamos tempo a tentar perceber onde é que é a melhor loja para comprar determinado item e se aquilo depois vem completamente furado, é o drama, é o drama, porque é tempo que não vai ser recuperado e temos que voltar a gastar ao mesmo tempo para procurar noutra loja ou procurar uma solução do plano B ou algo do género. Sim, é porque a gente acaba por, hoje em dia já há mais fornecedores, pronto, já há mais soluções e as coisas já são até mais fáceis de encontrar, mas uma pessoa muitas vezes, pelo menos eu às vezes fico um bocadinho na dúvida porque normalmente quando é as primeiras encomendas uma pessoa não sabe muito bem se trabalha bem, se não trabalha, se é confiável, se não é confiável, não é? E acabamos sempre por ficar ali com o pezinho atrás. Muitas vezes a solução a gente até sabe onde está, não é? Ou aquilo que pensamos que seja a solução sabe onde está, mas como nunca usou, acaba por ser sempre uma incógnita. Eu acho que temos ainda tanto, mas tanto para contar que vamos ter que deixar aqui isto ainda em cima da mesa para falarmos mais um bocadinho sobre isto, não acham? Sim, até porque isto todos os dias há novas histórias. Exatamente, há novas histórias, e atenção, não é? Nem tudo passa por desorganização da nossa rotina diária. Também há coisas boas deste lado, não é?
E assim chegamos ao final deste que foi o diário número 1 da vida de uma cake designer. Iremos trazer mais páginas deste diário em breve. Partilhem connosco quais as vossas situações dignas de um diário da vida de cake designer e nós trazemos para todos e fazemos referência a quem partilhou connosco. Mais uma vez tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. E a Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Somos 3 podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, From Cake with Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.